Entrei no cartório com a procuração para vender o imóvel dos meus avós. Mas, ao abrir o sistema, encontrei minha assinatura forjada, ligando a casa a um comprador desconhecido, e meu irmão exigia que eu ficasse fora de tudo. Passei toda a última semana me preparando para aquele dia. Meu avô, homem rústico e afetuoso, havia falecido na semana anterior, deixando em testamento a casa de esquina no bairro em que cresci, repleta de lembranças de infância. Balanços no quintal, cheiro de bolo no forno aos domingos, desenhos que pendurávamos na parede da sala. A família toda se reuniu no velório, e ao fim, meu tio-avô mencionou que o testamento confiava-me a missão de vender o imóvel e distribuir o valor entre os herdeiros. Eu, filha única da filha mais velha, me senti honrada. Até descobrir naquele cartório que algo terrivelmente errado acontecera. Ao chegar, cumprimentei o tabelião e segui para a sala de atendimento. Abri minha bolsa, tirei a procuração original e coloquei sobre a mesa. Enquanto isso, ele digitava no computador. Vi o reflexo na tela. Meu nome, minha assinatura digital, mas o cadastro da transação indicava outro comprador, uma construtora desconhecida. Marquei mentalmente o viés de representatividade, me empurrar a crer que fosse engano do sistema. Porém, quando o funcionário do cartório me entregou sua tela, apontando a linha onde constava Venda Imóvel, Rua das Laranjeiras, 145. Vendedor, Maria Eduarda Costa. Comprador, Construtora XIZ Ltda. Soube que não era erro. Eu me inclinei e perguntei com voz firme: Senhor, essa assinatura não é minha. Eu vim aqui para assinar a venda, não para autorizar isso. Ele ergueu o olhar, tentou manter a compostura burocrática. Todos os documentos conferem. A assinatura digital foi registrada em nosso sistema. Perdi o fôlego. Um bug nunca justificaria uma assinatura forjada. Eu, que sempre cuidei das finanças da família com transparência, agora era vista como cúmplice de uma fraude milionária. Meu irmão, Jonas, entrou na sala naquele momento, o rosto colérico. Não se meta nessa, Eduarda. Essa casa é do grupo, eu cuido de tudo. Eu respirei fundo, percebendo o viés de autoridade me fazer duvidar de mim mesma. Jonas sempre fora o mais carismático, o preferido dos tios. Mas, naquele instante, vi o cinismo em seus olhos. Eu não podia recuar. Respirei fundo. Jonas, aquele documento não é meu. Você forjou minha assinatura para ficar com toda a comissão do negócio, não é? Ele sorriu debochado. Você sempre foi ingênua. Confia em todo mundo. Pois bem, se quiser a sua parte, cala a boca e sai da sala. A porta pareceu escancarar um tribunal implacável. Aquele poderia ser o fim da minha herança. E de nossa família. Eu, que acreditava no viés de afinidade, a tendência a confiar em pessoas próximas, havia sido enganada pelo meu próprio sangue. Não restava opção. Era hora de buscar justiça fora daquele cartório. Saí sem olhar para trás, com as mãos trêmulas e o coração pesado. Voltei para a casa dos meus pais, que moravam em um sobrado vizinho, e contei tudo à minha mãe. Ela, que sempre se orgulhara da harmonia familiar, mal conseguia acreditar. Chorava, lamentava-se, pedia desculpas por ter confiado em Jonas. Decidi agir com método. Primeiro, reuni provas. Fotos da tela do cartório, o protocolo dele, testemunho do tabelião que havia me atendido, a quem pedi uma cópia da ata de protocolo. Depois, procurei um advogado especialista em direito imobiliário, o doutor Carvalho, renomado por desbaratar quadrilhas de corretores fraudulentos. No escritório, mostrei a ele a procuração original, com minhas impressões digitais e minha assinatura manuscrita, comparando-as com a digital forjada. Ele franziu o senho e afirmou: é uma fraude clássica de falsificação de assinatura digital. Precisamos entrar com uma medida cautelar urgente para suspender qualquer registro dessa venda e, simultaneamente, ajuizar ação de investigação de paternidade, digo, de propriedade, para anular essa transação. Seguindo o viés de precaução, preparamos liminar para impedir que a construtora registrasse o imóvel em cartório definitivo. A liminar foi protocolada no fórum local e deferida em 48 horas. Enquanto isso, doutor, Carvalho solicitou ao cartório eletrônico o relógio de registro.
metadados que mostravam quando e de qual IP aquela venda fora consumada. Descobrimos que o documento indevido foi submetido no meio daquela sexta, às 19h03, quando o cartório já estava fechando. O IP, supostamente do sistema central, na verdade apontava para um roteador residencial lá em casa, a residência dos meus pais. Jonas havia armado tudo para incriminar nossa família inteira, e de lambuja a mim. Com o laudo do perito em mão, marcamos uma reunião na casa dos meus pais. Convoquei o tio-avô, a tia-avó e todos os herdeiros. Em volta da mesa de jantar, decorada com as travessas de porcelana que meu avô colecionava, abri o notebook e mostrei cada print, cada metadado, cada evidência do IP. O rosto de Jonas se retraiu. Ele tentou negar, mas quando viu a foto do roteador com o MAC address idêntico ao registrado, ficou em silêncio. Eu respirei fundo, lembrando do viés de saliência, a tendência a focar na informação mais chamativa. As evidências eram tão claras que não havia espaço para interpretação. Jonas, que tinha poder de persuasão, sucumbiu ao peso de sua própria arma. A tia mais velha, ao lado dele, ergueu a voz. Jonas, isso é imperdoável. Seu próprio tronco o denunciou. A mesa virou um tribunal, a família inteira tomando meu lado. O viés de conformidade se dissolveu, e todos entenderam que minha única intenção era honrar a memória do avô, não prejudicar ninguém. Ordenamos a ele que desfizesse o protocolo forjado e assinasse comigo a revogação imediata daquele ato fraudulento no cartório, revogando a venda para a construtora XYZ. No dia seguinte, voltamos ao cartório em peso. Jonas, cabisbaixo, assinou minha procuração definitiva e pediu desculpas públicas. Eu, sentada ao lado do tabelião que me atendera, repeti minha assinatura, a verdadeira. O protocolo foi suspenso, a liminar formalizada, e após alguns trâmites, o registro do imóvel voltou ao meu nome e dos demais herdeiros. A partir dali, dividimos a venda de forma justa. Uma parte para reformas emergenciais na casa de meus pais, outra para custear a universidade do meu primo, e o restante depositado em conta conjunta de família, com regras transparentes para uso coletivo. Aprendi que herança é mais do que bens, são responsabilidades compartilhadas, e que a confiança familiar, quando quebrada, pode ser restabelecida com transparência e justiça. Hoje, aquele imóvel está reformado, inteiro de portas abertas para encontros de família, almoços de domingo e risadas de crianças que correm no quintal. Jonas pediu perdão e hoje trabalha comigo num projeto comunitário de moradia popular, usando o episódio como lição de honestidade. Se me perguntarem se eu confiaria novamente num irmão, eu diria que sim, mas com checagens regulares, transparência e vigilância mútua. Porque a lealdade familiar é preciosa, mas não imune a falhas humanas. E foi justamente o viés de monitoramento, a escolha de verificar cada detalhe, que impediu que um golpe se tornasse nossa tragédia definitiva.